Hi there! Seja muito bem-vindo ao replay desta aula diferente. Hoje, domingo de manhã, dia 7 de março, nós vamos conversar sobre um assunto diferente do que nós estamos acostumados a conversarmos aqui geralmente. E eu decidi trazer para vocês esse tema diferente exatamente porque, primeiro, senti muito no meu coração essa vontade e quando vontades assim vêm no nosso coração, a gente tem que ouvir e eu conheço bem essa voz quando ela vem falar comigo, opa, eu tenho que dar um oizinho para ela ali e atender. E eu quero conversar com vocês sobre a EBD. E o que é EBD? EBD, para quem não conhece esse termo, é Escola Bíblica Dominical. E por muitos anos eu participei de uma EBD na igreja onde eu frequentava com os meus pais desde criança. Meu pai é pastor, ele é pastor pela Assembleia de Deus em Osasco e faz parte da minha história, faz parte de quem eu sou. E por muitos anos eu meio que perdi um pouco esse hábito de estudar a Bíblia aos domingos de manhã. E eu decidi que eu quero voltar, eu quero muito fortalecer a minha fé e acredito que nesse momento, por tudo que nós estamos passando juntos, como um coletivo, eu entendo que é necessário que a gente se fortaleça juntos. Então, eu já ia estudar mesmo, anyway, isso já ia acontecer. Então, eu decidi abrir para vocês estudarem junto comigo. E o meu pai era o pastor, ou melhor, o professor da sala dos adolescentes na época, né? Então, para quem não conhece a dinâmica, a gente separa em salas, né? As crianças, os adolescentes, os adultos, os jovens casais. E como ele já era o meu professor na adolescência, então eu vou emprestar aqui esse professor para vocês, Pastor Moisés Arruda. A gente vai conversar hoje e hoje eu quero iniciar esse assunto aqui com vocês, trazendo um pouco da história, de onde veio a EBD, de onde surgiu, por que existe esse hábito, né, em muitas das igrejas brasileiras e também ao redor do mundo. Então, espero que vocês curtam esse papo, que a gente possa crescer juntos, que a gente possa se fortalecer juntos. Esse é um papo que vai rolar aqui domingo de manhã e acredito que essa hora a maioria das pessoas ainda estão dormindo, então se esse é um assunto que não ressoa com você, tá tudo bem, é só você não aparecer aqui de domingo de manhã, mas se isso faz sentido no seu coração, tá aqui o seu convite pra gente estudar de domingo de manhã e esse papo aqui não interfere na nossa programação aí de inglês, com todas as outras coisas que a gente tem para aprender. Mas eu acredito que esse é um momento importante para a gente se juntar e entender um pouco melhor tudo o que está acontecendo de um olhar mais interior. Então eu tenho sentido essa vontade de contribuir ainda mais, muito mais do que eu já contribuo com todas as dicas de inglês para vocês, mas essa é uma parte de mim e eu sei que se você me segue aqui é porque a gente tem muito em comum. Então, vamos aprender juntos, tá? Deixa eu ver se meu pai já tá por aqui. Deixa eu ver. Moisés Arruda? Cadê você, Moisés Arruda? Gente, vocês têm que dar um desconto. Meu pai tá ficando velhinho. Ah, você tá aí, Moisés Arruda? Você conseguiu fazer o pedido pra você participar aqui comigo? Se você sair e entrar de novo, aparece para você a opção solicitar para participar. Aqui. Ah, Moisés Arruda, tá aparecendo aqui que você tem que atualizar o seu aplicativo para participar. Eu não acredito. Será que o seu celular tá veinho assim? Ó, vai lá, pai, vê. Se você não conseguir entrar aqui, atualiza o seu Instagram, porque eu acho que o seu Instagram precisa atualizar. Mas deixa eu confirmar aqui. Arruda Moisés. Ah, não, deu certo. Pronto, pai, adicionei você aí. Me aceite, em nome de Jesus. Aceita eu aí para a gente poder conversar. Bom, enquanto meu pai vai entrando aqui, eu gostaria que vocês me dissessem de onde vocês são
Me diga também se vocês têm o costume de participar da EBD na igreja de vocês. Olha, a Isabel tá aqui. Minha avó tá assistindo. Vó, tá aqui, vó. A senhora me ensinou, vó. Tô aqui ensinando o povo agora, tá vendo? Ó? Vai passando de geração em geração. A gente vai aprendendo juntos. Ah, achei muito fofo que a minha avó tá aqui, gente. Ai, que legal. Pai, me diz aí se você tá precisando de ajuda para entrar aí. Enquanto isso, eu vou interagindo aqui com o povo. Ó, enviei a solicitação para você aí de novo, pai. Vamos lá. Tem pessoal aqui, olha, Campesina de Osasco, Elaine Riz. Eu andei tanto pelas ruas de Campesina. Elaine do céu, eu fazia inglês aí no Campesina, fazia inglês e informática. Que legal. Adorei que tem gente do Campesina. Bahia, mora em São Paulo. Jaqueline de Joinville. Que legal, gente. Tem pessoas aqui de tantos lugares diferentes. Londres, tem pessoas de Londres. Ó, Moisés Arruda, mandei a solicitação aí de novo. Interessante, a gente vai falar um pouquinho sobre a história da EBD e vocês vão entender que muito da história, ou basicamente muito, a origem da EBD vem da Inglaterra. Vocês sabiam disso? Olha que interessante. Inclusive, a gente vai contar um pouquinho, né, sobre essa origem da EBD, mas começou lá na Inglaterra e tem muito do trabalho também de um grande pastor que existiu lá, que é o John Wesley. Alguém aqui já ouviu falar do John Wesley? John Wesley fundou a Metodista. Eu estou tentando colocar meu pai aqui, gente. Vocês têm paciência. Ó, já vamos praticar a virtude da paciência, tá bom? Aguenta aí que daqui a pouco ele vai entrar. Eu estou enviando aqui a solicitação para ele. Enquanto ele não entra, a gente vai papeando aqui. Mas John Wesley é fundador da Igreja Metodista. Ai, a gente está falando aqui que meu pai não está conseguindo participar. Ah, que legal, Rafaela. Sou da Igreja Metodista Wesleyana. Então, Rafa, olha que legal. Quando meus pais foram para a Inglaterra em 2011 me visitar, então eu morei na Inglaterra de 2007, comecei de 2007 e voltei para o Brasil no finalzinho de 2012. Então, em 2011, meus pais foram me visitar. Foi meu pai, minha mãe e minha irmã. Espera que eu falo com vocês e vou tentando colocar meu pai aqui. E aí, eu levei meu pai para visitar, para conhecer, né, o museu do John Wesley. Sabia, gente, que tem um museu do John Wesley lá em Londres? E foi muito interessante, porque tem a capela, né, tem a igreja da Metodista, e ao lado tem a casa onde o John Wesley morava. Então, essa casa virou um museu. E esse museu você pode ir lá visitar, você pode fazer um tour guiado, é muito interessante. E foi muito bacana essa visita. Meu pai ficou muito emocionado quando a gente fez essa visita. Eu tenho até que ver se tem foto. Será que a gente tem foto desse dia, pai? Não sei. Ele não tá conseguindo entrar aqui. Eu vou abrir o WhatsApp pelo computador para ver se eu consigo falar com ele enquanto eu falo com vocês. Mas aí eu vou contando as histórias já aqui. E foi muito interessante esse dia, porque acho que foi muito emocionante para ele, né? Assim, já por ser pastor e por estudar a Bíblia já há muitos anos. Ó, pai, mandei mensagem aí no Zap, vê se você precisa de ajuda aí, me fala. E para ele foi muito emocionante, assim, conhecer, enfim, as origens e tal. Acho que para quem estuda muito a Bíblia e está sempre muito em contato com esses treinamentos, né, que a gente tem na igreja, acredito que deve ser muito emocionante. Tem alguém aqui que tem interesse em estudar ou já estudou? Enfim, me conta aí um pouquinho de vocês. Enquanto meu pai não chega aqui, eu vou conversando com vocês. Ó, vocês perguntaram se eu sou da Assembleia, se eu sou adventista. Gente, eu não gosto de me definir de nenhum lugar, tá? Eu sei que muitos de vocês estão acostumados a definir, né? Eu sou dessa religião, eu sou dessa igreja, e eu já fui assim. Mas hoje eu não consigo me considerar de uma igreja, de uma religião.
A minha compreensão de Deus hoje vai muito, muito além, assim, de título, sabe? Ah, peraí. O Instagram do meu pai deu uns pepinos aí. Reinstala o Instagram. Que bonitinho. Atualiza o Insta. Te espero. A gente espera, não tem problema. Vocês estão com pressa? Vocês vão fazer alguma coisa aí no domingo de manhã? Eu não tô com pressa de nada. Deixa ele chegando aqui. É, mas vou contando então para vocês aqui a minha história, né? Quando eu era pequena, quando eu nasci, na verdade, meus pais eram da Assembleia, ambos assembleianos. Então, meu pai era da Assembleia de Madureira, lá de Osasco, e minha mãe. Não, ao contrário. Não, meu pai era Belém e minha mãe era Ipiranga. Tem essas, né, gente? Era engraçado, assim. Ah, de onde você é? Ah, do Ipiranga. Ah, do Madureira. Ah, de Santos, né? Que tem as sedes. Mas enfim, meu pai era Belém e a minha mãe, cada um com uma bandeira, né? E a minha mãe do Ipiranga. Aí, dois assembleianos, né, se juntaram. E aí, quando eles eram muito jovens quando eles casaram. Então, minha mãe se casou com 19, meu pai com 21. E aí, depois de 2 anos, veio eu. Então, eles eram um casal muito jovem. E eles eram mais assim. Eles queriam algo novo, algo diferente, né? Uma nova forma de enfim, ir para a igreja e tal. E aí, na época, tinha uma comunidade que chamava Cristo Liberta, em Osasco. Alguém aí da Cristo Liberta? Pastor Tiese? E aí, era uma comunidade com muitos jovens, né? E, assim, eles faziam acampamento, eles faziam, enfim, meu pai era músico, então ele participava da banda, então era uma coisa bem, tipo, eu falo pra eles, meu, era uma época muito hippie de vocês, né? Porque eles tinham lá as rodas de violão e tal, e então era uma coisa mais leve pra eles, como jovens, do que as oportunidades que tinham na Assembleia, né? Na época tinha toda uma questão de doutrina, e enfim, nem precisa entrar nesses quesitos. Mas, então eu cresci na Cristo Liberta, né? Sei lá, desde pequenininha até os meus 9 anos, quando a minha irmã nasceu, eu fiquei. Então, desde criança, gente, eu ia pro cultinho, eu fazia lá as minhas orações desde criança. Ó, vou tentar colocar meu pai aqui de novo, vamos ver se eu consigo. Enquanto isso, vou contando as histórias. E aí, acho que depois, acho que uns 10, 11 anos, eles voltaram para a Assembleia. Ele tá pedindo convite? Tô te convidando, Moisés Arruda. Vou te convidar de novo. Arruda Moisés. Tô mandando aqui o convite. Tô mandando. Tem que me aceitar. Você já aceitou Jesus, agora você tem que me aceitar. Esse celular seu aí tá precisando de uma oração. Eu acho que o celular dele é antigo e o Insta tem que atualizar. Não sei se ele vai conseguir entrar hoje, mas a gente vai tentar. Enfim, aí eu fui para a Assembleia com uns 10, 11 anos. E aí passei a adolescência lá na Assembleia. E ambas, tanto na Cristo Liberta quanto na Assembleia, a gente tinha EBD. Então, EBD faz parte de mim, EBD faz parte de quem eu sou, do que eu aprendi, e não teria como eu não compartilhar com vocês essa parte, né, de mim. Eu tô vendo que vários de vocês aqui participam do culto. Ó, a Cleiciane, a sua filha também participa do cultinho, que legal. Faz a diferença e elas amam. Acho que você tá precisando de um celular novo, Moisés Arruda. Ó, já mandei várias solicitações para você aqui. Ó. Deixa eu perguntar para ele se ele conseguiu atualizar o Insta. Teacher, comprei uma Bíblia bilíngue e além de ler a Bíblia diariamente, eu estudo o inglês através da palavra. Isso está sendo fundamental. Elaine, isso é muito interessante. Eu gosto muito dessa questão. A minha Bíblia é bilíngue, né? Vocês sabem, né, gente? A minha Bíblia é bilíngue. Por quê? A ideia é a gente
é a gente incluir os estudos do inglês em algo que já é natural para você, em algo que você já faz no seu dia a dia. Então, se você já estuda e você já vai ler a Bíblia mesmo, isso já é algo que faz parte de você, por que não acrescentar, né, algo a mais, algo extra em inglês? Você já vai ler a Bíblia, isso é uma coisa que você já vai fazer. Então, é uma excelente maneira de você adquirir vocabulário. Claro, Bíblia, gente, tem uma linguagem um pouco mais robusta, é uma linguagem muito antiga, né? E aí é natural que você tenha talvez algumas dificuldades de interpretação, mas é um caminho, é uma forma. Por que não? Né? Já vai estudar a Bíblia, já estuda inglês também, uma coisa ali com a outra, tá tudo certo. Eu tô falando com vocês e tentando colocar meu pai aqui junto, tá, gente? Vocês vão esperando aí. Então, eu tô contando um pouco para vocês da história, né, de tudo isso. E aí, o que aconteceu na adolescência? Meu pai era o professor da. Ele não tá conseguindo entrar mesmo. Ai, que triste. Pai, resolve aí o seu Instagram e aí me fala. Porque senão eu não vou conseguir te colocar aqui. Meu pai era o professor dos adolescentes. E na época que ele era professor de adolescentes, ele inventou um evento que se chamava Encontrão. Era o Encontrão de Adolescentes. A gente fazia o Encontrão diversas vezes ao ano. O que era o Encontrão? Tem alguém aí, gente, que já participou de algum Encontrão de Osasco? Era muito legal! Nossa, que saudade dessa época, porque a gente fazia gincanas bíblicas, né? Então, cada um tinha um tema. Então, cada encontrão tinha um tema. Então, a gente ia, todo mundo lê o livro de Jó, todo mundo ia ler o livro de Provérbios, enfim. Geralmente era um livro pequeno, né? Então, Provérbios talvez muitos capítulos, mas Jó era um livro pequeno que eu lembro do livro de Jó. E todo mundo tinha que se preparar para o dia do encontrão. E aí era um dia inteiro. Gente, era muito engraçado. Virava. O pessoal tinha o grito de guerra. Não era o grito de guerra, era o grito de paz. Aí tinha o concurso do grito de paz, que era mais legal, né? Tinha as notas e tal. Olha, tá reinstalando o Insta. Reinstala aí que eu te espero. Ó, que bonitinho, ele foi reinstalar o Insta. Então vocês aguardem aí. Olha, Jaque, já participou de alguns encontrões da presbiteriana. Que legal! Ai, gente, era muito engraçado. Muito divertido, assim, né? Aí tinha uma competição que era quem conseguia achar o versículo mais rápido. Tinha uma menina que ela decorou, eu lembro até hoje, ela decorou o livro de Jó inteiro, inteiro. Eu não sei qual que era a brincadeira lá, mas tinha que falar um versículo. Gente, meu pai deu certo! Ah, deu certo! Vocês são guerreiros, vocês estão aqui esperando até agora? Vamos ver. Senhor, abre o mar vermelho do Instagram. Pai, deu certo! Falar agora. Pai, você tem que virar a câmera pra frente. Eu tô vendo a sua câmera já. Você tem que virar a sua câmera. Aí! Uhul! Tava fazendo uma oração já aqui. Pois é, Deu meu Deus do certo. céu, complicado, mas deu certo, graças a Deus deu certo. Tudo bem? Bom, tudo bem? Seja bem-vindo aqui, em nome de Jesus. Visitante, seja Seja bem-vindo. bem-vindo. Sua Sua presença é presença. um prazer. Com Jesus estamos vivendo, essa igreja ama você. Deus te ama e eu te amo e juntos vamos ser. Aí vai. Visitante, seja bem-vindo aqui nesse Instagram. Nossa, agora que você chegou aqui, pai, ó, tá todo mundo aqui animado pra Ah, que gente fazer bom. o nosso estudo, nosso EBD. Então, eu tava aqui papeando com eles até você chegar. Então, Eu eles vi já que me você deu uma ouviram um volta monte. aí. Você já falou do John Wesley, você já falou da Cristo Liberta, já falou da Assembleia de Deus do Ipiranga. Eu estava ouvindo algumas coisas aqui, Foi Belém. só uma introdução para que eles possam entender de onde veio a ideia, de onde vêm as raízes, Sim, né? sim. Então, bom, agora
Palavra está com o pastor. Passa a palavra, né? então, o microfone é Não, seu. primeiro, eu quero cumprimentar todo o pessoal que está nesse momento na live, né? Aproveitar aí esse domingo maravilhoso que amanhece bem, bem gostoso e agradecer a Deus pela vida, pelo dia, né? Pelo um domingo maravilhoso que Ele está nos dando. E essa iniciativa sua, né? Nos domingos nós estamos aqui numa roda, num bate-papo com essa escola bíblica dominical, que na realidade vai ser mais um bate-papo, mais perguntas e respostas. Se a gente souber respostas, a gente vai dar respostas. Se a gente não souber, a gente pede ajuda para os universitários, né? A gente vai buscar respostas tal. Mas a escola bíblica dominical é algo bastante interessante que nós, quando criança, né? E aí, como criança, nós aprendemos também a Bíblia, a leitura bíblica, sempre incentivado pela minha mãe, meu pai, né? Nós sempre fomos levados à escola bíblica dominical. E a escola bíblica dominical é porque eram feitas essas reuniões nos domingos de manhã, como você estava dizendo. E essas reuniões de manhã, assim como desde o início, lá com os missionários que começaram lá na Inglaterra, como estava dizendo antes, o John Wesley, depois o Robert e Sarah Cayley, né? Eu li alguma coisa, marquei aqui algumas coisas Eu acho que aqui para esse a gente Robert aí, ele falar. veio para o Brasil, né? Foi ele que trouxe para o Brasil? Eles vieram para o Brasil e começaram a escola bíblica dominical no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Onde formou a Igreja Congregacional, uma grande denominação no país que enviou muitos missionários e tudo a partir da escola bíblica dominical. Então nós aprendemos a ler a Bíblia, a amar a Deus e amar as pessoas e aprender muitas coisas para aplicar no dia a dia através da escola dominical. Como eu estava dizendo, domingo de manhã, praticamente não tinha muito o que fazer no domingo de manhã, né? A gente ia para a escola dominical, papai levava, mamãe levava, e lá aprendíamos muita coisa, e quando criança, lá na Assembleia de Deus, em Osasco. De Belém, né? Tem que mencionar, Belém. Assembleia de Deus, porque a igreja cresceu, na verdade, a igreja, do modo geral, né? As igrejas evangélicas, e as igrejas cristãs, no modo geral, cresceram a partir dessas reuniões dominicais, nas escolas dominical. E tanto é que eles começam, esse casal de missionários, que são escoceses, na realidade, que faziam um trabalho na Inglaterra e que vieram para o Brasil, lá em Niterói, no Rio de Janeiro, aliás, Petrópolis, no Rio de Janeiro, começaram com uma classe, ou um pequeno grupo, né, chamavam de classe, com crianças, no mesmo molde que começou lá na Inglaterra, com a escola dominical, com crianças que trabalhavam, adolescentes, né, pré-adolescentes, que trabalhavam nas minas, né, trabalhando no dia a dia, de segunda a sábado, e no domingo eles, eles faziam pequenos, nos domingos durante o. Travou aqui para mim, travou para vocês também. Moisés, tá travado aqui para mim. Travou. Foi só para mim que travou? Ó, a Elaine falou, a EBD foi muito importante para a alfabetização brasileira. E ele caiu. Ixi, tava todo animado contando aqui o papo. Travou, né, gente? Vou ver se eu consigo colocar ele de novo. Vamos lá. Moisés Arruda. E qual que é o seu nome? A Elaine Riso. Ah, do Campesina. Falou que foi importante para a alfabetização. E sim, eu concordo, porque eu aprendi muito mais, né, do que as histórias bíblicas na igreja.
o que eu acho legal da igreja é que me trouxe também muito esse senso de comunidade. Então, era muito legal isso da gente estar em comunhão mesmo com os irmãos. A gente chama o pessoal de irmão porque a gente se considera como irmão. Então, é muito assim, né? Um cuida do outro mesmo. E eu acho que a nossa sociedade está perdendo um pouco dessa coisa de comunidade mesmo. Antigamente, sei lá, os índios viviam em tribos, né? E os seres humanos são seres sociais. A gente precisa estar perto um do outro, um cuidando do outro. Eu vejo muitas mulheres que falam, né, quando tem filhos, né? Agora, ultimamente, eu tenho acompanhado muitas amigas e tem o tal do rede de apoio, né? Antigamente, as mulheres tinham rede de apoio. Elas podiam, elas não ficavam tão sobrecarregadas, porque a gente vivia mais em comunidade, então deixava o filho ali com a vizinha, com as irmãs, né? A gente tinha muitos irmãos, ou enfim, a gente tinha essa coisa de a vizinhança, todo mundo criava o filho de todo mundo. E hoje a gente está muito sozinha, né? Alguém aqui tem essa sensação? Vou tentar colocar meu pai aqui de novo. Vamos lá. Porque a Tribe da EBD Fast Mover. Ai, gente, isso é engraçado. Mas essa coisa da comunidade, então, acho que a gente está perdendo. E a iniciativa de trazer a EBD aqui para a gente conversar de domingo de manhã é para isso também, né? A gente está em lockdown, eu estou evitando ao máximo sair, me expor, na medida do possível. E a gente acaba se isolando muito. E isso não é natural do ser humano. E a gente, até os próprios vizinhos, a gente acaba não tendo tanto contato, né? Isso é muito sério. Eu vejo isso como algo muito sério. A gente. Oi, voltou. Voltei. A internet hoje tá, enfim. Vamos lá, continua o seu raciocínio. Não, eu estava falando da importância da EBD e de estar na igreja também, porque alguém mencionou aqui que os estudos auxiliam também na alfabetização, né? E na igreja a gente aprende muito, muito mais do que os ensinos das histórias bíblicas. A gente aprende a falar em público, por exemplo, né? Eu me desenvolvi nessa questão porque eu estava ali sempre muito presente. A gente aprende a estar em comunhão com os irmãos, a gente aprende muitas outras habilidades, né? Então, ir para a escola dominical, a gente aprende música, né? Quantos músicos se se conheceram como músicos através da igreja. Então, isso é muito legal. Essas são partes muito positivas que eu vejo da gente estar em comunhão e em BD, e agora fazendo aqui virtual também. Então, o nome do cidadão que eu queria falar naquele momento, que caiu, era um tal de Robert Hikes. Esse Robert Hikes, ele era um cidadão um empresário, um jornalista, que começou a ver a possibilidade de trazer meninos que estavam fazendo pequenos delitos para uma escola bíblica no domingo, né? E ele começou, na realidade, com esse grupo pequeno. Então, assim como esse grupo pequeno, que depois começou não só a ensinar a leitura bíblica, mas começou a mencionar e ensinar também, e descobrir talentos, como você está falando, mas ensinar matemática, ensinar história, ensinar outras coisas além da escola bíblica dominical. E aí as estratégias, como eram bairros simples, né? Então serviam um lanche. Então tudo isso para atrair as crianças. Atraindo as crianças, né? Atraíam os pais também, porque os pais viam que as crianças estavam sendo instruídas e estavam tendo comportamento diferenciado em casa novamente. Então, comportamento negativo começou a vir comportamentos positivos na área da educação, na área do cumprimento. Começou a trazer princípios bíblicos para dentro da sua casa. Então, começou-se ali num pequeno grupo e aí foi se estendendo. Né? E não foi diferente no Brasil quando esses missionários escoceses chegaram. Lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, começaram um grupo pequeno e assim foi crescendo esses grupos pequenos de estudos bíblicos dominical. E, na realidade, quando se trata de criança, e a escola bíblica dominical
é mais focado desde esse início para as crianças, porque aí você ensina a criança. E tem até um texto, que é o nosso texto áureo, porque o texto áureo, na escola bíblica dominical, é feito em voz uníssona, né? Todos falam para memorização, né? Que é uma grande sacada, é a memorização daquele texto que vai ser comentado e estudado naquele domingo, né? E como começou com as crianças, eu queria sugerir para o nosso texto áureo hoje ser o livro de Provérbios, que você tem tanto falado e tanto foi importante na sua vida e você tem distribuído essa informação e dado como opção para as pessoas lerem o Provérbios do dia. O Provérbios 22:6, que mamãe tanto ensinou, ela está ouvindo agora, inclusive, aí, vovó Léo, né? O vovó Léo tá aí. Tá aí. Ela ensinou o Provérbios 22 e o texto áureo hoje nosso, então, é Provérbios 22 e Vamos lá, versículo gente. 6. Abre aí a Bíblia, todo mundo. Provérbios 22:6. Você pode falar em português, eu posso falar em inglês, tá, Moisés Arruda? Então, vamos lá. Diz assim, ensina, 22, Provérbios 22:6 diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Tem outras versões, mas o entendimento é que quando você ensina a criança nos caminhos corretos, quando ele ficar idoso, ficar adulto, ele não vai se desviar dele. Fala inglês aí para nós, o texto em inglês. A minha Bíblia é a NVI, então eu tenho ela em português e em inglês, ela é bilíngue. E ao invés de ensina, na minha versão tá instrua. E eu adorava ficar vendo isso quando era criança. Eu falava, nossa, ensina, instrua. E eu via em inglês e era muito interessante essa parte de interpretação. Então aqui tá, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Então lembra quando eu falo para vocês de interpretação e não tradução? Aqui é uma forma da gente interpretar. E aí em inglês, train a child in the way he should go, and when he's old, he will not turn from it. Então, se você tem uma Bíblia bilíngue, observa já aí esses termos, já vai comparando, grifa se tiver uma palavrinha nova e faça frases com os termos novos que você aprender. Então, ensina, instrua a criança no caminho em que deve andar. E quando crescer, quando ficar adulto, não se desviará dele. Então, essa preocupação com não só levar a evangelização através da leitura bíblica, né? Através do conhecimento bíblico, desde Gênesis, a Bíblia ela tem 66 capítulos, né? Então, quando você introduz 66 a criança, livros. ou melhor, 66 livros, que são 27 no Novo Testamento e 39 no Velho Testamento. Então, assim, quando você começa a instruir a criança na leitura, nos personagens bíblicos e trazendo dessa leitura prática para o dia a dia, você começa a mudar, você muda o ambiente, você muda a maneira de se comunicar, a maneira de se falar. E como você disse, as crianças, adolescentes que vão para essas reuniões bíblicas dominicais e as instruções dadas por professores preparados, as crianças começam a aprender e o professor, quem está dirigindo a reunião, começa a descobrir talento, que é aquilo que você estava falando. Começa a descobrir talentos escondidos. Você citou agora há pouco aí uma jovem que, num desses grupos de estudos bíblicos dominicais, uma menina de 12, 13 anos, perdida numa área livre, na cidade de Osasco, com facilidade de memorização. E ela não tinha oportunidade, não tinha como se expressar isso, ela não tinha como. Então você tira essa criança do meio e traz para uma oportunidade que é de se expressar, de se falar, de se comunicar, porque a escola é isso, não é só o professor falando, o professor fala e há, como é uma escola, perguntas e oportunidade de falar.
Então descobrimos essa menina, foi fantástica, né? Ela, Raquel, o nome dela, tô lembrando aqui, Raquel, Raquelzinha, lá do Baronesa, quem mora em Osasco sabe que tinha uma área livre grande no Baronesa. Ó, a tia Mirinha também entrou aqui. Beijo, tia. Tia tá lá em Boston. Sua irmã, Um ó. beijo, Tá aí. a Miriam, irmã querida, né? E aí, a Miriam também, que é amante da escola dominical, junto com o Sérgio, etc. Então, assim, a, essa menina, ela foi encontrada. Hoje ela é uma empresária, de vez em quando eu encontro com ela e a gente lembra as histórias. Eu estou falando isso aqui de 30 anos atrás, 28 anos atrás. Então, nós Não, pai, não descobrimos, tô tão velha assim, não. Escola dominical, ó, eu tinha uns 15, eu tô com 35. Ah, 20. É, não, tudo bem, 20 anos, vai. Não aumenta, não. eu quase acertei na mosca. 20 Mas, anos. mas quando esse Robert Hikes, né, lá na Inglaterra, e os outros que vieram para cá, e no mundo inteiro, eles prisavam, né, a questão da criança, eles estavam vendo isso. Tirar talentos, mostrar que é possível, à luz da Bíblia, né, com oportunidades que é trazida, receber e descobrir esses talentos. E tantos talentos foram descobertos nessa minha caminhada, né? Podia contar aqui várias histórias, tanto de músico, quanto poetas, quanto escritor, né? Lideranças que nasceram, tanto ministerial na igreja, quanto na área secundária, uns foram ser empresários, e tudo porque teve a oportunidade de um grupo de pessoas, de uma igreja, que reservava aquele espaço no domingo para pessoas irem aprender a Bíblia. Então isso é fantástico, isso é tremendo. E a escola bíblica dominical, lógico que tem muitos grupos hoje que têm outras maneiras de discipular as pessoas, de trazer esses estudos bíblicos, seja durante a semana, seja com grupos pequenos em casas, com células, etc. Mas a essência da escola bíblica dominical é algo assim tremendo, fantástico, que ainda hoje funciona. Sim. E é interessante que muitos desses adolescentes, eles foram, como você diz, descobertos em dinâmicas que a gente fazia ali no encontrão, né? Então, uma coisa que você fazia com a gente era o encontrão. Você fazia muita coisa, né? Fazia uma marcha para Jesus. Quem já foi para marcha para Jesus? Marcha para Jesus, Moisés Arruda fazia lá em Osasco. Tivemos algumas edições. Mas o encontrão, ele ia muito além, assim. Ele ia para como se fosse uma ação social mesmo. Então, eu vejo essas dinâmicas que acontecem na igreja. Eu não sei se acontece hoje em dia, mas pelo menos o que a gente fazia era muito legal, Uhum. porque servia como um trabalho social que muitas vezes o governo não nos dá a oportunidade. Então, nas escolas, a gente deveria ter esse tipo de gincana, de brincadeira, trazer mais a arte, trazer mais a cultura, trazer a oração, trazer a comunhão. E a nossa educação é muito falha em muitos quesitos, né? E eu via e vejo, né, essas dinâmicas que são feitas na EBD como um auxílio, né, para quem não tem essas atividades, né? Quantas pessoas têm acesso à cultura, quantas pessoas têm acesso a instrumentos. E tinha muitas pessoas que iam para os nossos encontros que eram de áreas livres, né? Assim como você mencionou, a Raquel era de uma área livre ali de Osasco, no Baronesa. Mas a igreja, ela consegue se infiltrar, assim, em lugares que muitas vezes, muitas ONGs, muitas organizações não conseguem chegar. E através das dinâmicas, né? Então, com música, com teatro, com oração, com leitura, a gente consegue desenvolver as crianças e os adolescentes em, em questões que o governo falha. Então, vem como um complemento ali. E às vezes a gente também delega, né, a educação dos filhos para a escola, mas a educação mesmo ela tem que vir dentro de casa. É em casa que a gente vai aprender, né, os valores, né, como você falou, ensina no caminho que deve andar. Não dá para delegar a educação do seu filho lá pro professor, que muitas vezes também não foi ensinado de uma determinada maneira. Então,
esse estudo é legal para ser para as crianças, a gente mencionou muito bastante com relação às crianças e adolescentes, que foi inicial, mas tem a sala também dos jovens, tem a sala dos jovens casais, tem a sala dos adultos. Então, tem várias salas, e aí cada um vai aprendendo assuntos relevantes à sua faixa etária, aos assuntos em comum. Então, todo mundo aprende. Então, realmente é algo que é pilar, tanto na sua vida quanto na minha. Estou vendo que várias pessoas aqui no chat também fazem parte ou fizeram parte de EBDs aí ao redor do Brasil. E saibam, então, que não é só no Brasil que existe isso, gente. EBD acontece em diversos países e a intenção, então, da gente fazer as nossas EBDs aqui de domingo é retomar esse tipo de estudo, especialmente por esse momento específico que a gente está passando. Acho que a gente não precisa esperar passar por momentos complicados socialmente, coletivamente, né, para buscar algo a mais, uma força que vai além da nossa compreensão. Mas, infelizmente, esse momento é real, ele está acontecendo. Muitas famílias estão passando por situações muito complexas, de muita dor, e não tem um outro lugar para a gente se recorrer a não ser aquela força que vem lá de dentro, que muitas pessoas chamam de nomes diferentes, pode chamar de universo, pode chamar de Deus, pode chamar de força unificada da quântica, não importa. Tem uma força aí maior que mantém o seu coração batendo aí, mesmo você não dando as coordenadas para isso, né? O seu corpo está aí funcionando, você respira, a sua digestão funciona, tudo de forma involuntária, porque tem uma força além da sua compreensão que se chama vida, que está aí em mim e em você. E a ideia aqui é a gente se conectar cada vez mais com essa força, para que a gente possa se fortalecer em fé, porque somos irmãos, estamos aqui nisso junto. Hashtag estamos juntos, galera. E se estamos passando por isso juntos, é porque temos algo a aprender. Então, vamos aprender, vamos virar essa página, né? Eu falo que a vida é como um videogame, pai. A Uhum. gente tem a fase, né? Você vai lá, alguém que já brincou de Sonic, de Mario, das antigas aí. Tem a fase, né? Você vai, você pula, você pega a estrelinha, aí você sobe a montanha, pula, tal. Tem os obstáculos. Aí você chega no final, você tem que vencer o chefão ali. Se você não vence aquela dificuldade, aquele grande obstáculo, o que acontece? Você volta pro lugar inicial. E aí você tem que passar tudo de novo, aquela montanha, aquela estrelinha, você tem que para aprender. Enquanto você não aprender, você vai voltar para um ponto inicial. Então tem que aprender para ir para a próxima fase. E serão várias dificuldades, né? Mas em níveis diferentes. Então vamos virar essa página, vamos passar essa fase e vamos para a próxima. Certo? Certinho, você está falando de pandemia, você está falando de dificuldades e muitas pessoas preocupadas e muita gente morrendo nesse tempo histórico de pandemia, nunca houve isso antes, mas tudo isso também tem a ver com o fim dos tempos, o fim de todas as coisas. E a escola bíblica dominical também dá a oportunidade para aprendermos sobre isso. E nós vamos falar em outras ocasiões, Ina, sobre essa questão de pandemia, de dificuldades que está acontecendo, não no sentido de alarmar, de pôr medo, não é nada disso. É para aprender, é isso que você falou, a lidar com isso no passo a passo. Qual que vai ser a próxima dificuldade? As dificuldades virão, as aflições vão acontecer. E o próprio Jesus disse: olha, eu também tive aflição, ok? Vocês vão ter também, mas fiquem tranquilos, vocês vão passar, porque eu passei e vocês vão passar. Isso, e a Bíblia ensina isso. A Bíblia não é só catástrofe apocalíptica, não. Ela é também uma maneira de nós entendermos como passarmos por situações, como você disse, por dificuldades, por etapas que vão, às vezes, aumentando. E o Mateus 24, na Bíblia, que é o primeiro livro de Mateus, é o primeiro livro Primeiro livro do do Novo Evangelho, Testamento.
ele fala sobre a questão desses últimos dias. Então, nós vamos trazer também aqui assuntos concernentes a essas dificuldades que vamos ter nos últimos dias. Mas o mais interessante é que vai ter dificuldade, mas tenha bom ânimo. Jesus falou, tenha bom ânimo, eu venci, vocês vão Esforça-te e vencer tenha bom também. ânimo. Esforço, tenha bom ânimo. Então, tem vários assuntos que nós vamos poder trazer aqui para conversar com os amigos, com as pessoas que quiserem participar, e vai ser um prazer se você convidar outras pessoas para a gente conversar sobre assuntos tão irrelevantes quanto a volta o que é a volta de Jesus? Como é que vai acontecer isso? Como é que é o fim do mundo? Antes do fim do mundo acontece o quê? O que é o sinal da besta? O que é esse 666? O que é o chip que já está sendo implantado aí já hoje em tanta gente? A tecnologia, o CPF tem tudo, é um precursor de um número que vai ter, que todos vão ter, né? Para comprar, para vender, quem não tiver esse número, como é que vai ser isso? Nós já estamos se aproximando disso aí. Então, há uma caminhada de aprendizado que nós vamos abrir aí a mente de muitas pessoas que não conhecem, não sabem, né? Que os dias estão sendo abreviados para que muitos de nós não soframos, e vai acontecer um negócio muito louco, que é o arrebatamento da igreja. O que é isso? O que é arrebatamento da igreja? O que é sumir milhões de pessoas num único momento? Quando vai acontecer isso? Como é que é essa terrestre que vai vir buscar, vai vir com nave, sem nave, vai desaparecer de uma hora para outra? Como é que é isso? Você acredita nisso? Quer dizer, o camarada esses dias perguntou para mim, você acredita em ET? À luz da Bíblia, o que é ET, essa terrestre? Aí eu dei um nó na cabeça do camarada, porque eu falei, eu sou um ET. Ele falou assim, como assim? Eu sou um extraterrestre, eu estou aqui, mas não sou daqui. Como assim? Aí começou uma conversa, mas você acredita mesmo em nave? Você acredita que o extraterrestre vai vir, um marcianozinho verdinho vai vir? Rapaz, eu contei uma história para ele, contei de uma carroça que voou com um camarada com carroça e tudo. Ele falou, mas você ouviu essa conversa? Onde está essa conversa que carroça voa? Eu falei, meu, você não entendeu nada, você precisa ler a Bíblia, você precisa para IBD. Contei a história de Elias, que Elias subiu com uma carroça turbinada, tirou uma roupa dele, deixou para Eliseu, que depois fez outros grandes milagres. Contei a história para ele, ele falou, Moisés, essa história de maluco, coisa de doido. A minha historinha ficou pequenininha, ficou desse tamanhozinho diante da sua história de carroça voando. Você não viu nada. Você não viu nada, que um camarada matou um gigante com uma pedrinha. Imagine você com uma estilingada matar um gigante que estava com um exército. Contei a história de Davi pro camarada. Nossa, Davi? Quem foi Davi? Quer dizer, tem muita gente que não sabe a história de Davi, que foi um grande rei. Mas como é que foi rei? Onde estava o rei Davi? Davi, quando foi ungido rei, ele foi ungido rei numa casa muito simples. Trabalhando lá com seus irmãos na casa de Jessé, chegou o camarada que é juiz, que é sacerdote, que é o camarada que é o presidente com toda a comitiva e fala, nós vamos aqui ungir o rei, está na sua casa, cadê esse menino? O menino estava lá cuidando das ovelhas do pai. Trouxeram o menino, ninguém senta na mesa enquanto esse menino não chegar, porque todos os rapazes que aqui estão, não são eles que Deus está direcionando para ser o rei de Israel, que vai ter que ser substituído, porque o rei atual, Saul, se desviou, está fazendo coisas que não era para ser feita e vai ter que ser ungido o novo rei. Ele é ungido rei, é untado, se joga azeite na cabeça dele, ele é untado como rei ungido e volta a trabalhar, e só depois que ele vai depois assumir o reinado. Então, essa trajetória toda. Então, tem muita história fantástica na Bíblia que a gente pode trazer para o dia a dia, de determinação, de vontade, de aperfeiçoamento, de planejamento, de história. Qual que é a história que você está deixando? Qual que é o legado que você vai deixar, que você está planejando fazer para a sua vida no trabalho, na sua empresa, no seu negócio e na sua vida espiritual. Né? O que nós vamos aprender com esses personagens históricos? Por exemplo, com Abraão. Quem foi Abraão? Abraão, né? Ou Abrão. O nome dele é mudado. Por que o nome dele é mudado de Abrão para Abraão? A mulher dele é estéril, não pode ter filhos, mas tem uma promessa que vai gerar filhos.
Então nasce de Abraão, nasce Isaac, depois vem Jacó, os filhos de Jacó, José do Egito. Quem que foi José? Que foi um grande governador. Que modelo de governo que ele trouxe? A partir de onde? Como? A terra está passando fome, o Egito então agora vai estar alimentando as pessoas, vai se ganhar muito dinheiro, ou recursos, ou sementes, ou toda aquela transação que era feita naquele momento para negócios, que José, que é filho de Jacó, de 12 filhos. Então são histórias fantásticas, história de Esther, da rainha Esther, a história de Jonas, que você acabou de falar, da Raquelzinha, voltamos novamente, Jonas. Quem foi esse livro de personagem? Jonas, eu achei que era livro de Jó, mas teve o livro de Jó também, não teve? Teve Jó também, que é uma outra experiência fantástica, um cara super zilionários, e aí vira quase um mendigo de rua. Por que aconteceu isso? O que o Satanás, que é um espírito mal, fez? Se é que existe Satanás, se é que existe espírito mal, à luz da Bíblia, quem que é esse tal de Satanás? Quem que é esse cara que é Lúcifer, mas que transforma-se em Satanás? Por que se transformou em Satanás? Tudo isso à luz que é o mal. Mas ele não foi criado por Deus, que é o bem? Por que se transformou em mal? O que ele estava fazendo numa reunião lá no céu, quando Deus falou assim: ô Satanás, você tem observado o meu servo Jó? Tem, honesto, sincero, temente a Deus, rico, tem grana pra caramba, tem bem, família toda estruturada. E Deus falou: vai lá, então destrói tudo, arranca tudo dele, só não mexe na alma dele. Então, por que aconteceu isso? Então, olha quanta coisa que a gente pode fazer. E outras histórias. Josué, que é um camarada que ele é após Moisés, Moisés que tira o povo do Egito, que está escravizado, nasce, vive e morre escravo por 400 anos. Aí nasce um camarada que fala: vou tirar vocês daqui e nós vamos para uma terra prometida, uma terra boa, que manda leite e mel, próspera, cheia de oportunidades. Como é que foi isso? O que está acontecendo naquela época? Moisés morre, entra Josué, um soldado, um discípulo de Moisés, que é fantástico em estratégia de guerra, de conquista, e tantos outros homens e mulheres. Depois a gente vem para o Novo Testamento, dando um salto enorme, aí, porque teve profetas, juízes, etc. Vem o livro de Mateus. Quem que é Mateus? Quem que é Marcos? Quem que é Lucas? O médico Lucas? Quem que é João? Que são os 4 evangelhos. Depois vem os Atos dos Apóstolos. Quem que eram esses apóstolos? Como é que eles se converteram? E interessante que tem um personagem chamado Felipe, que é fantástica a história dele, muito pouco comentada, mas é de uma forma fantástica. Esse Felipe é um grande líder cristão, que ele vai transladado para um lugar, lá para o eunuco, um camarada da Etiópia, que está lendo o livro, mas não consegue entender, e ele fala: eu entendo tu que lê? E ele fala: como é que eu vou entender se não tem quem me explica? Olha a escola bíblica dominical. Como é que eu vou entender se não tem ninguém que me oriente? Então, Felipe vai e explica o que ele estava lendo. Ele estava lendo, na realidade, a questão de pecado, de salvação e de ser batizado, né? Qual que é o fundamento, qual que é o significado de batismo? E ele entende, então, agora por que ele estava lendo aquele texto, e Felipe fala: então, tá ok. Ele fala: então, o que me importa de eu ser batizado naquela água ali? Tinha um riacho. Nada. E Felipe batizou ele, e aí ele levou o evangelho a toda a África, né? Essa é a história desse cidadão que se encontra com o Felipe, e Felipe foi transportado. Então, tem coisas fantásticas que você pode aprender através da leitura bíblica aqui na Escola Dominical online. A partir de hoje, estamos dando essa introdução, nós vamos aprender isso e muitas outras coisitas mais. O que significa música, que tipo de música você ouve, que tipo de influência de música está no seu toca-fita aí, na sua toca-fita não, porque hoje não tem mais toca-fita. No seu toca-CD, também não tem mais CD, no teu pendrive, também não tem mais pendrive. Não tem, só Spotify, agora. Spotify. Então, que tipo de música, música influencia a pessoa? Influencia a gente, influencia a família, influencia a cidade. Você conhece a cidade, você conhece as pessoas pela música que ela ouve, que tipo de música, que tipo de comportamento
as pessoas estavam tendo naquele dia em que Moisés desce com os 10 mandamentos do monte e encontra o pessoal nu, bêbado e invocando deuses estranhos. Que tipo de música? Porque havia uma música para embalar aquilo lá. Que tipo de música era aquilo? Hein? Ao som de pandeiro, ao som de tabaques, enfim, que tipo de música estava sendo influenciada aquelas pessoas para estar naquela desordem toda? Que tipo de música as pessoas ouvem e é influenciada por ela? Quem ouve música tipo sertaneja, em notas menores, lá menor, que tipo de música que é? Música lamentável, música de lamento, de perca, de tristeza. Música tipo rock, rock pesado, rock leve, rock mais. O problema está no ritmo, o problema está no princípio, na letra. Então, tudo isso, à luz da Bíblia, tem resposta. Ai, que bonitinho, pai, você falando assim dos livros. E é legal você fazer esse tour, né, do Velho para o Novo Testamento, porque eu sinto, às vezes, dificuldade de conversar com as pessoas sobre algumas histórias que, para mim, são muito naturais. Se alguém vai falar comigo sobre a história do rei Davi, falar sobre a história da rainha Esther, né? São histórias que eu já conheço já há muito tempo, mas as pessoas não conhecem. E isso é muito preocupante, porque é história. É história. E aí a gente tem que olhar para essas histórias e falar o que eu posso aprender com essas histórias. Como que a rainha Esther se portou em determinado lugar, um momento, uma situação. Ou a Ruth, né, nome da minha mãe. Por quê? O que aconteceu ali na história da Ruth? A história do Moisés, meu pai, né? Então, a gente tem que pegar essas histórias, entender essas histórias e, claro, adaptar para os dias de hoje e tirar o melhor, o suco, né, dessas informações. Por quê? Muitas dessas histórias que as pessoas não conhecem, elas não entendem nem o que está acontecendo no mundo. Quando eu falo que eu vou ensinar inglês para vocês, eu quero que vocês usem inglês como veículo e não como acessório, significa que eu quero que vocês sejam cidadãos globais. Tem um mundo acontecendo e a gente fica aqui na nossa bolha. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes as pessoas nem entendem o que está acontecendo, por exemplo, no Oriente Médio. Tudo que está acontecendo no Oriente Médio tem uma raiz, tem uma origem. Mas se a gente não estuda a Bíblia, a gente não entende quem é Isaac, quem é Jacó, quem é aquele povo, o que aconteceu com Abraão, o que as promessas do Abraão, a gente fica solto, assim, né? Não, fica como se fosse um turista. A gente veio para cá como se você estivesse vindo para cá para turistar. E, gente, esse planeta aqui não é para turista, não. Não é parque de diversões. A gente veio para cá para evoluir. É uma grande escola que todos nós escolhemos estar aqui nesse momento da história para evoluirmos. Mas aí o povo tá aí, ó, só faz amor, achando que não é comigo, né? E destruindo a natureza, não se responsabilizando pelos seus atos com as outras pessoas e não entendendo esse momento histórico que nós estamos vivendo. Então, a ideia aqui é todos nós despertarmos, despertem, né? Já dizia também a palavra, despertem. Vamos acordar, vamos entender o que está acontecendo globalmente, o que está acontecendo no Oriente Médio, como isso influencia o que está acontecendo no Brasil, aonde estão as origens de tudo isso. Entender a história nos faz entender qual o nosso papel nessa história. Então, a ideia desse estudo aqui juntos aos domingos de manhã é gerar conhecimento, é entender. Vamos lá, vamos pegar então aqui esse livro, vamos ler, vamos discutir, vamos tirar as dúvidas, conversar uns com os outros, gerar esse movimento, gerar esse estudo comunitário para que a gente tenha entendimento. A gente, todos nós, né, e eu me incluo aqui porque eu também quero estudar, né? Eu já estudei um monte, já estudei há muitos anos, tenho muito conhecimento e por isso eu quero passar o que eu sei para vocês. Mas eu também quero fortalecer a minha fé, eu também quero fortalecer o meu entendimento de tudo isso que está acontecendo ao nosso redor e não simplesmente, né, vendar os nossos olhos, fingir que não é com você e entender de que forma eu faço parte disso, de que forma eu contribuo com isso. E cada um fazer a sua parte. Então, entender as histórias antigas
e até para honrar também, né, as tradições e os nossos ancestrais, tudo isso faz parte. Então, essa é a intenção da nossa EBD. Hoje a gente queria fazer, acho que mais uma introdução, né, pai, da Sim, sim. importância, da história, para que vocês entendam o porquê que esse movimento será gerado aqui no meu Instagram, que é um Instagram de inglês. Olha só, você veio aqui me seguir para a gente aprender inglês junto, e aí de quebra a gente aprende outras coisas também. E eu falo muito para os meus alunos, viu, pai? Aprender inglês é só uma desculpa para a gente olhar para dentro, para a gente olhar para os nossos sonhos, para as nossas metas. A hora que a dificuldade ali nos estudos acontece, o que você faz? Você se critica, você desiste, você permanece com foco, persistência e consistência, né? O nosso princípio Uhum. FCP. Então, aprender inglês é um cenário, é um palco. Você fala, tá, vamos pegar essa atividade, mas é uma desculpa para a gente olhar para outras coisas. Então, eu falo, você quer aprender inglês? Vem cá, vem aprender inglês aqui comigo, eu vou te ensinar uns negocinhos aqui bem legal. Então, eu espero que esse estudo seja complementar ao que a gente já faz aqui. E acho que é isso, né, pai? Tem algo que você gostaria de acrescentar? Sim, só para dizer sobre a questão, a relevância dos estudos bíblicos e a Bíblia nos dias de hoje, um texto que está lá em Hebreus 11, diz assim, que a fé ela vê o invisível, resumido, a fé vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. Isso é fé. E a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a Bíblia. Então, à luz da Bíblia, você pode ter conhecimento de tantas coisas, há uma abertura na mente quando você ouve a Bíblia, quando você lê a Bíblia, quando você faz parte de grupo de estudos bíblicos, não para ser melhor do que ninguém, mas para ser melhor para você. É isso que você falou, de dentro para fora, né? Para ser melhor para o seu dia a dia, no seu comportamento em casa, no seu comportamento com seus amigos, no seu comportamento na escola, em todos os lugares que você vai. Então, a resposta da questão da relevância também está lá em Hebreus 4:12 na Bíblia, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra, a palavra, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, ó que louco, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, aqui fala de medula, tá? O que é medula? Juntas e medula. Olha só, isso aqui é ciência. O poder da palavra, o poder de influência da palavra, ela é tão fantástica, tão profunda, que ela vai lá na divisão, penetra a divisa da alma, o que é alma, né? Também é outra coisa que a gente vai aprender, o que é alma? Que são os cinco sentidos, a divisão da alma. O que é espírito? Ela divide. Você mata uma pessoa com uma palavra. E você levanta uma pessoa com a palavra. Olha que fantástico. Então, que tipo de palavra, ou que tipo de atitudes de fé, que tipo de palavras de fé que você está soltando aí da sua boca, porque sai do coração, porque a boca fala o que o coração está cheio, então você precisa se encher o coração através da audição, da visualização daquilo que você está vendo, está ouvindo, enche o coração e você fala. Isso, isso é Olha, uma fé. técnica de listening e técnica de speaking. Adorei. É input Olha e aí. output. Sim, porque você fala aquilo que você ouve. Ó, na aula de Coração. speaking de terça, então, vamos lá, gente. Você vai falar o que você ouve. Terça-feira às 8 a gente vai treinar isso na nossa Então, aula. aquilo que tá no seu coração, que você encheu a mente daquilo, é o que você vai falar. Então, você levanta uma pessoa ou você mata a pessoa. Você levanta uma pessoa para aprender novo, seja o inglês, e aqui o idioma novo. Como é difícil aprender o inglês. Como é difícil, mas se você começar a praticar, você vai aprender como você aprendeu tantas outras coisas que você não sabia. Então, as pessoas precisam entender que a leitura bíblica,
estar perto de um grupo para estudar a Bíblia não é para ser fazer parte de uma religião ou trazer isso para a religiosidade, mesmo que isso seja não tem problema, mas não é essa a intenção. A intenção é você abrir a sua mente para algumas coisas materiais e espirituais, entendendo-se que a, a história central, o objetivo central da Bíblia é, se não outro, a salvação da nossa alma, do nosso espírito, na pessoa do sacrifício de Cristo na cruz, que é uma representação, é um ato de amor desse Deus eterno, que se pode se chamar de força eterna, que pode chamar do eterno apenas, de Jeová, dá-se o nome de que for, desse grande Criador, que nos amou a nós de tal maneira que enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, para que nós, assim entendendo e crendo, tenhamos a vida eterna. Então, tudo isso, desde Gênesis, que começa no princípio, criou Deus os céus e a terra. Começa assim a Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E o último versículo é uma palavrinha simples que diz assim: Amém. Ou seja, assim seja. Então, do princípio até o final, assim seja. Qual? Nós descobrimos a vontade boa, perfeita e agradável a Deus para as nossas vidas, entendendo que não acaba nos 90, nos 95, nos 100 anos. Continua, tem uma eternidade. E o que vamos fazer na eternidade? Que casas são essas que Jesus falou assim, ó, eu vou para a casa de papai preparar lugares para vocês, porque na casa de papai, muitas moradas na casa de meu pai. na casa de papai tem muitas moradas. Que moradas são essas? O que nós vamos fazer lá? Vamos ficar dormindo de noite? Com certeza não, porque Deus, ele ainda trabalha até hoje e não se cansa. Ele não ia criar-nos para ficar dormindo dia e noite. Então, a escola dominical é para você aprender isso e tantas outras coisas que nós vamos trazer aqui. Será um prazer se a gente puder, se eu puder estar ajudando a você a entender algumas coisas, filha. Ô, Glória! Posso ouvir um amém aí, Maravilha. galera? Posso ouvir um amém? Dá um glória, ô glória. Dá um glória aí. Tem uma música que fala, ô glória. Aí me perguntaram esses dias, mas você vai naquela igreja que grita? Porque Deus não precisa ficar ouvindo grito, né? Eu falei, ah, Deus não precisa ficar ouvindo grito, mas também não tem problema de audição, pode gritar à vontade. Pode orar baixinho, pode dar seu glória. Pode dar. Né? Importante. E o que é oração? É outra coisa. O que é oração? Oração funciona? Você está orando para quem? Olha que doideira. É só através da fé que você consegue entender isso. Você está orando para alguém que está onde? Na eternidade, nas galáxias das galáxias, ele está onde? Ele está tão longe, está tão perto. Como é que é isso? A oração funciona? Tudo pode ser mudado através da oração também. É uma outra coisa que a gente precisa aprender e vamos aprender juntos aqui. Com relação à oração, eu indico para vocês que gostam desse assunto, como eu falei, eu gosto de estudar, né? Vocês sabem, né? Vocês me conhecem, eu sou nerd. E aí, quando eu queria entender um pouco mais sobre o poder da oração, eu descobri um livro de um cara que se chama Greg Braden. E eu já sigo o Greg já há muitos anos. E ele tem um livro que se chama O Efeito Isaías. E o Greg, ele é um cientista. Ele, inclusive, quando eu aprendi sobre coerência cardíaca com eles, meus alunos fazem coerência cardíaca, né? Tem um exercício de respiração para você conectar mente com o coração. E quando você faz isso, você aprende melhor. Olha que legal. Então, eu aprendi coerência cardíaca com o Greg Braden. E ele tem um livro que se chama O Efeito Isaías. E nesse livro ele explica cientificamente o poder da oração. Não é fantástico a gente ter hoje um olhar até mais amplo, né? Informações que há 2000 anos atrás, ou quando a Bíblia foi escrita, eles não tinham, talvez, o vocabulário. Mesmo porque Jesus conversava em parábolas para que as pessoas pudessem entender. Imagina, né? Ele, 2000 anos atrás, ele veio falar de um negócio muito louco, veio falar de outras galáxias, outras estrelas, outras moradas de meu pai, ele veio falar de uns negócios 2000 anos atrás. Como é que aquele povo lá no Oriente Médio ia entender do que ele estava falando? Então, ele usava as parábolas. Falou, gente, tá vendo essa figueira? Então, essa figueira aqui ó, é igual assim, assim, assim. E essa oliveira? Você conhece a oliveira? Então, oliveira tem ali a azeitona. Então,
Então ele falava muito em parábolas, para que as pessoas pudessem compreender do que ele estava falando. E hoje tem muitos estudos que complementam essas informações e fica aqui a dica para quem gosta de estudar, assim como eu, O Efeito Isaías, de Greg Braden. Excelente esse livro. Uma outra dica que eu estou vendo aqui agora é o Quarto de Guerra. Quarto de Guerra. Tá aqui no Netflix aqui. O filme chama Quarto de Guerra. Quem puder assistir esse livro, tem outros, tem o Corajosos, tem Desafiando Gigantes, e tem outros títulos relacionados à Bíblia e à oração, que é muito joia. Então é isso, filha. É, Obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco aí com seus, agora quase 200 pessoas nos vendo aqui no seu Instagram. Tá bom? Eu trouxe o violão, se quiser, a gente encerra com o violão. Vamos fazer uma viola aí, fazer uma cantoria. Hoje a Mayara não está aqui, porque nós estamos em fase de mudança e tal. A Mayara está lá no outro apartamento, junto com a Ruth, né? Que eu mando um beijo para ela, que está ouvindo. Mas eu estou no quarto dela, na realidade, e o violão que é meu e dela, e é seu também, e é da Ruth também, porque tudo é nosso, tá aqui, ficou, não foi embora ainda, e eu vou pegar então aqui para a gente encerrar Pega com a uma música. viola. Qual música que você sugere? Olha, eu tenho uma aqui em mente. Será que você vai descobrir qual que é? É um clássico aí, vai, das nossas cantorias. Ah, eu quero que valorize, não? Queremos o seu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia e céu. Você sabe que a palavra aleluia é uma palavra celestial. Uhum. Aleluia. Quando você fala aleluia, você está dizendo o quê? Deus seja louvado para sempre. Então é uma palavra que você fala no inglês. Como é que você fala aleluia em inglês? Aleluia. No francês? Deve No ser. italiano? Aleluia. Todos têm o mesmo sotaque. Aleluia. Aleluia, porque é uma palavra que é pronunciada por seres celestiais que estão no trono da graça de Deus, onde está sentado esse Todo-Poderoso, né? Que é a Trindade, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que todos eles dizem aleluia, 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 junto com glória, glórias e outras palavras, sendo que a aleluia é a palavra que mais sobressai de adoração. Então, a palavra aleluia é a mais expressa adoração a esse Deus eterno. Aleluia. Que lindo, pai. A gente aqui não aprende só inglês, a gente aprende língua dos anjos também, gente. Olha só, muitos poliglotas aqui, ó. Obrigada por essa
dica para essa aula. Agora vão ter que pronunciar aí a dica de pronúncia aí do Hallelujah. E, bom, então, finalizamos aqui a nossa primeira EBD online aqui no meu Instagram. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aberto aí também o entendimento de vocês um pouquinho mais e que a gente possa fortalecer aqui essa comunidade também em outras áreas, né? Então, eu estou sempre aqui incentivando vocês para vocês irem lá, vai lá, estuda, olha aqui essa dica, vamos ler esse texto, né? Então, eu tenho esse dever, né? Essa missão de incentivá-los nos estudos do inglês, porque eu sei que muitas portas vão se abrir para vocês através disso, mas acima disso, né, eu sei que o inglês vai levar você para lugares onde as pessoas precisam te ouvir. Então, todos vocês aí têm uma mensagem, todos vocês têm um propósito, todos vocês têm uma missão. E quando você sabe inglês, você amplia a sua mensagem. Então, a sua voz pode chegar ainda mais longe para que você possa ser luz do mundo e sal da terra em qualquer lugar desse mundo. Seja lá na sua empresa, no seu trabalho, em uma reunião, seja com a sua vizinhança, com a sua família, em uma viagem, aonde você for, que você seja luz do mundo e sal da terra e que você possa expressar esse amor em português e em inglês. Então, pai, muito obrigada por essa aulinha. Domingo que vem a gente está de volta. Obrigado a você, obrigado a todos os participantes aí, meninos, meninas, senhoras, senhores, intelectuais, não intelectuais, pessoas que estão apenas querendo conhecer um pouco mais do que é IBD e incentivá-los a colocar fé no aprendizado a essa nova língua que quem está começando agora a aprender a falar inglês. Vocês têm, com certeza, a melhor teacher, a melhor pessoa que poderia influenciar você para as coisas positivas, ensinando vocês essa nova língua que é o inglês. Tem experiência, prática, tem competência, preparo e vocação. É uma menina especial, nasceu num lar abençoado, foi esperada com muita alegria por mim e pela Ruth, e nós a criamos para ela influenciar e ser não só uma estrela, que já é, mas ser uma águia que voa alto e ensina as outras pessoas a voar alto também. Deus abençoe vocês, uma semana abençoada, com muitas possibilidades fortes, positivas na sua vida pessoal e na sua vida espiritual. Deus os abençoe, Deus os guarde. Amém. Amém. Obrigada, pai. Boa semana, gente. Deus abençoe vocês. Até domingo que vem. See you. Bye bye.